através da qual Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Eu estou lendo na versão da NVI, né? Há tempo para tudo, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, confirmando as orações que já foram feitas nesse lugar, em grupo, individualmente. Dizemos que o Senhor é tremendo, fiel, bondoso, Pai das luzes, soberano dos reis da terra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é compassivo, longânimo, o Senhor se importa conosco. O Senhor está olhando para nós e vê o mais secreto do nosso coração. Deus, obrigado porque o Senhor sabe a nosso respeito, mais do que nós mesmos temos tentado descobrir. É tão bom saber nessa manhã que o Senhor se importa e o Senhor sabe claramente como interferir para o nosso bem na nossa vida. Senhor, obrigado porque o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E a Tua palavra nos diz que os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha nos lembrar de toda a promessa e palavra do Teu trono para nós, para que saiamos daqui nessa manhã de pé, com o nosso coração e mente posicionados, sendo alvo, Deus, da Sua graça, dos Teus milagres, nada tendo, Deus, que nos envergonhar, livres de toda dúvida, de toda confusão, livres de todo sentimento de desamparo, livres de todo medo daquilo que pode vir de fora, livre, ó Deus, do braço de maldade do homem. Senhor, não temos palavras para nos apresentar diante de Ti, mas podemos resumir de uma maneira perfeita, dizendo: somos tão gratos por ter Te conhecido e sabemos que há mais ainda para desvendarmos da Tua fidelidade. Senhor, seja com a nossa igreja, seja com as igrejas do Senhor Jesus aqui na cidade. Ó Deus, seja com o Brasil que está dobrado diante de Ti, o Brasil que clama por Ti, o Brasil que precisa de Ti. Obrigado porque Tu nos ouves. Nós oramos com confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos num tempo, eu acho que quem é pai, quem é profissional, eu não sei se é essa a experiência de vocês, mas esse final de ano é um tempo de desbalanço. Para você a gente acaba avaliando coisas da vida, fazem uma pausa, como por exemplo, o filho troca de série na escola, se faz um curso, entra em férias e depois retoma num nível mais elevado, seja na natação, seja lá nos escoteiros, seja no inglês. É um tempo que socialmente ele é marcado por uma pausa e um recomeço. Isso favorece muito a gente fazer os balanços. Eu acredito de uma maneira bem consciente, bem convicta, que realmente o fim de um ano é um tempo de balanço, é um tempo de reflexão, é um tempo de avaliação. Avaliar não é um hábito de muitas pessoas, mas certamente
final de ano, as grandes vitórias que particularmente eu tive na saúde, nos meus relacionamentos, as grandes vitórias no trabalho da gente para Deus, as grandes vitórias da família, até mesmo as grandes afrontas, mas que diante da palavra de Deus sempre fica uma esperança que a sorte da gente vai mudar, não é? A gente às vezes tem até uma inclinação no coração exagerada para desacreditar, mas é uma circunstância, é um irmão, é o Espírito Santo falando de inúmeras maneiras, e no fundo, a gente sabe que a gente serve de Deus Altíssimo, a gente não combina com desistência, a gente não combina com desesperança, a gente não combina com ter boas armas, e talvez a maior luta seja a nossa luta conosco mesmo, quase que, não sei se existe essa palavra, mas quase que pirraçando, dizendo, eu tenho, às vezes a aula da gente diz, eu tenho motivo para desistir, eu tenho motivo para estar brigado com A e com B, eu tenho motivo para olhar atrás, mas o Espírito Santo que diz no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, diz, mas você, servo de Deus Altíssimo, como o pastor pregou lá na cava, você está semeado na videira verdadeira, o seu Deus é um Deus indestrutível. Então já começa uma guerra no nosso coração nesse momento de avaliação. Alguns de nós estamos dizendo assim, para o ano que vem, casamento não, criar filho não, continuar tentando fazer o filho me entender não, lutar para ser uma pessoa melhor não, às vezes o coração está em guerra, mas o Espírito Santo está ali nos comovendo, nos atraindo. Não é isso que o profeta Jeremias fala? Que Deus nos amou com amor eterno e com misericórdia Ele tem nos atraído? Sabe essas lutas que a gente tem interiores? Isso é o Espírito Santo se negando a abandonar nossa vida. Isso é Deus sinalizando que Ele não é homem para que minta. Nós desistimos de nós, os nossos amigos às vezes estão cansados e aí não dão conta nem de si mesmos, às vezes também desistem de alguma demanda nossa, mas o nosso Deus não é homem. Ele não fica cansado de lidar conosco. E Ele não tem pensamentos de desistência a nosso respeito. É por isso que tem um valor tremendo esse hábito nosso de congregar, né? Cada domingo, cada quinta-feira, cada terça-feira na célula. O que de melhor nós podemos fazer é não desistir. De parar diante da palavra de Deus, de parar. Nós não podemos desistir com o secreto do quarto, com o joelho dobrado lá no banheiro da firma. Porque a nossa vitória contra nós mesmos, né? Vitória talvez contra a nossa desistência, ela é muito maior do que a interferência maligna que vem de fora. Porque quem que pode fazer o de fora com o coração convicto? Um pouco. Talvez nada. E algumas vezes quase nada. Então, quando chegamos ao final do ano e pensamos no que a palavra de Deus nos diz, pensamos especificamente nesse texto. Alguém nunca tinha lido esse texto? São tantas coisas para a gente ler, né? Quem está no início da carreira cristã, talvez não teve tempo ainda de ler a Bíblia toda. Eu quero animar você a fazer isso. Da primeira página da Bíblia, a última página da Bíblia, nós gastamos 78 horas para ler tudo. Isso significa que qualquer ser humano consegue. Você acha que Deus ia dar um livro para a gente que a gente não conseguisse ler? Não é verdade? E hoje, quando a gente está lendo esse texto aqui, eu acho que ele tem uma simplicidade, talvez irritante, né? Porque, entendeu que é tempo para tudo? Tem tempo até de rasgar e de costurar. Eu tenho uns cartazes que eu fiz, eu acho legal para as mães trabalharem, montar um livrinho de história para as crianças, quem assina a revista, jornal, e eu arrumei figuras para cada um desses tempos, e colei com umas cartolinas. Foi quando eu dei aula para o meu mais velho, que está com 23 anos, foi quando eu dei aula para ele na primeira série, aos 6 anos. Então, 23 menos 6, ainda tem esses cartazes lá e uso, né? Mostrando os tempos que existem. Eu lembro de um dia em que, usando aquele cartaz, eu usei para abrir a escola dominical, a sala de juniores lá no Rio, e naquela semana, uma das crianças, que era filha de dessa pessoa que tem um comércio de consertar eletrônicos, naquela semana o comércio do pai dela tinha passado por um incêndio, tudo tinha sido incendiado. Então o videocassete, a televisão, o aparelho de som que estava lá para ele consertar, tudo se perdeu. Deus abençoou as pessoas que tinham deixado coisas lá, disseram para ele, ó, não preocupa, você não tem que pagar, foi uma bênção. Mas eu achei super legal quando eu li esse
um novo tempo, uma nova postura. Foi uma palavra do pastor num dia de pregação. O pessoal entendeu que aquilo ali não era só um comentário, a gente fez o calendário. E como nós estamos terminando agora 2010, as palavras que nós temos sentido para esse ano confirmam aquela impressão do ano passado. Porque se você tem e-mail, você pode se inscrever lá na secretaria, você vai receber 40 meditações em Êxodo que o pastor está fazendo, todo dia mandando uma para a gente fazer a contagem regressiva, inspirado numa visão que Deus, num discernimento que Deus deu à irmã Rosana, que assim como o livro de Êxodo conta aquele trajeto todo do povo de Israel, que Deus também estaria trabalhando nesses últimos 40 dias conosco, até nos levar ao melhor dele no ano que vem. E aí deu tempo da gente conversar e compartilhar isso, e deu tempo do pastor começar no dia 40 antes de chegar ao ano de 2011, e essas meditações estão sendo mandadas por e-mail. Se você ainda não está cadastrado, você liga para a secretaria e deixa o seu e-mail. Amados, nós temos que perceber a oportunidade de avaliação que esses dias finais do ano nos proporcionam. E eu não estou falando só para os adultos, eu não estou falando só para os pais, para as mães, para os homens de negócio, eu estou falando para o adolescente, eu estou falando para o pré-adolescente, estou falando para o rapaz, para a moça. Se você tem um caderno que soltou página, se você tem uma agenda, faz uma avaliação. O que não deu certo? Está lá, isso só você vai ler. O que deu muito certo nesse ano que você pode louvar a Deus? Aquele que louva a Deus, glorifica a Deus, não é? Faz uma lista dos alvos, talvez aquela roupinha que você ainda não tem, aquele conselho que você quer fazer alguma coisa que é importante para você. É tempo de balanço, é tempo de reflexão, é tempo de avaliação, porque começando 2011 nós vamos ter a oportunidade de servir a Deus de uma maneira mais cuidadosa, mais aprimorada. Ainda há tempo para nós corrigirmos aquilo que até aqui nós não conseguimos corrigir. Você crê? A Bíblia diz que nós não estamos órfãos. Você não está sozinho. Você tem um Deus que é por você, e Ele prometeu que ninguém seria contra você se você tivesse guardado debaixo das asas dele. Eu queria nessa manhã, dentre tantas outras coisas que a gente possa conversar, eu queria, junto com vocês, pensar em 3 perguntas que nós poderíamos fazer pensando que o final desse ano é um tempo para reflexão, para retrospectiva, para avaliação. Eu queria fazer 3 perguntas, olhando para esse texto de Eclesiastes 3,